em silêncio, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servo do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo, Efésios 6:6. Se sabes, atende ao que ignora sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens, ajuda o necessitado sem molestá-lo com a tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilha o doentes. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir a vistas. Todos querem fazê-lo procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói, cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem o cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Livro Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra da Casa da Fraternidade. Hoje nós temos o prazer de receber o nosso companheiro Edivaldo César. Boa noite, Edivaldo César. Seja bem-vindo. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que estão conosco neste momento. É um prazer estar aqui na Casa Virtual da Fraternidade. Exatamente. Pois é. Mês de maio é um mês para nós bem interessante, porque temos, logo no início do mês, dia 5, o aniversário de Divaldo Franco, né? Divaldo Pereira Franco. Esse ano fez 94 anos. Temos o Dia das Mães, é o mês das noivas, é um mês festivo. E nós estamos trabalhando durante esse mês as leis morais. Mas hoje, nós temos que fazer uma exceção merecida. O Dia das Mães foi ontem. Então, hoje nós trabalharemos maternidade e reencontro de alma. E aí nós estamos aqui com o nosso companheiro Edivaldo César, que já faz palestra na Casa da Fraternidade desde sua fundação, eu acho, né, Edivaldo? Tem um bom tempo. Pois é. Já é um trabalhador da casa ali, sim. E nós queremos aproveitar agora esse início para lembrar vocês que nós, aqueles que contribuem com o trabalho social, hoje nós fizemos a distribuição das cestas, foi muito bom. E lembrar também que nós estamos com atendimento fraterno online. Se você deseja, se você está vivendo algum momento de dificuldade, as angústias naturais desses momentos, as dificuldades naturais, pode nos procurar. E temos algumas pessoas já tudo certinho atendendo, já estamos atendendo para socorrer a todos. Além disso, lembrar dos nossos grupos de estudo, que estão também funcionando de forma virtual, mas a espiritualidade não nos abandona e, como disse Jesus, quando tiver uma ou mais pessoas reunidos, ali eu estarei, mesmo que a gente esteja reunido através dos fios invisíveis, que tem magnetos, né, da internet. Meu amigo, agora você fica à vontade para dar início à sua fala. Nós vamos fazer a prece. Olha aí a primeira prece. Falei bastante da questão da prece. Depois, em seguida, a gente dar início. Então, agora nós vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, porque mesmo vivenciando as dificuldades e as dores desse momento, mesmo varando a sombra dos erros, nós continuamos firmes, buscando
a presença de Jesus em nossas vidas. E, neste momento, nós queremos pedir aos bons espíritos que possam estar conosco, que possam visitar todos os lares, que os espíritos bondosos e amigos possam amparar a humanidade que está agonizante, sofrida, e vamos lembrar dos enfermos, daqueles que estão vivenciando momentos de dor mais intensa. Que os espíritos bondosos possam socorrê-los e amparar. Que é assim. Amigo, fique à vontade agora para dar início à sua fala. O nosso irmão, conforme já disse, vai falar sobre maternidade e reencontro de almas. Eu vou ali, mas volto já. Estou aqui já. Eu estarei aqui aguardando, à vontade. Então, boa noite a todos mais uma vez. É um prazer estar aqui colaborando com o Momento Doutrinário da Casa da Fraternidade. E na noite de hoje, maternidade, reencontro de almas. Em verdade, a maternidade está inserida em uma das grandes leis, que é a lei de reprodução. A lei com a qual os espíritos nos dizem que é a oportunidade do espírito retornar para o plano físico, povoando assim o mundo material e dando continuidade ao seu processo evolutivo. Então, em uma das questões do Livro dos Espíritos, questão 775, Allan Kardec pergunta para a equipe espiritual qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares. E eles respondem que isso seria uma recrudescência do egoísmo, ou seja, a principal chaga ainda no meio social, no convívio ainda conosco, que ainda não conseguimos liberar totalmente essa chaga, seria alvoroçada, seria ampliada, seria uma matriz fundamental se os laços sociais, os laços familiares fossem relaxados e desprezados perante a sociedade. Que, em verdade, a sociedade começa a se construir a partir daí, das famílias. E a nossa irmã mentora Joana de Ângeles, em sua obra Constelação Familiar, ela nos diz que a família é a base fundamental a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Toda vez que a família enfraquece, toda vez que os laços familiares estão contrabalançados nas buscas materiais desenfreadas, a sociedade experimenta conflitos, a sociedade fica abalada nas suas estruturas. Então, a família é essa base que nós sabemos, estudando a doutrina dos espíritos, que as raízes fundamentais estão inseridas no plano espiritual dos desencarnados, da nossa origem, a nossa pátria de origem. E o mundo material, onde nós estamos vivenciando essas experiências, nós sabemos que é passageiro, que as experiências humanas vão solidificando para que nós, espíritos em processo de evolução, possamos ir aprimorando as potencialidades divinas que estão inseridas em nossa própria consciência, como as leis naturais, como nos disseram os espíritos através de Allan Kardec. Então, a família é essa base. E os laços sociais, os laços familiares, a cada momento, a cada encarnação, o processo e o objetivo é de depuração espiritual. Aperte mais esse laço. Família. O melhor é viver em família. Então, esse agrupamento familiar, como nada ocorre ao acaso na criação, mesmo porque o acaso não existe, porque não é inteligente, não é sábio e não tem a estrutura necessária para nos mantermos ligados pelos fios invisíveis que emanam do Criador e mantenedor da vida. Ela nos diz que esse agrupamento familiar não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico, havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento, quando são desenhadas o que? As programações entre espíritos comprometidos, tanto positivamente quanto negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso, à evolução e à perfeição de todos nós, ao qual estamos submetidos pela criação. Espíritos simples e ignorantes com o processo da evolução, com o processo da reencarnação,
os planejamentos são feitos no plano espiritual por seres amorosos que estão ligados a nós, que nos amam profundamente e pretendem a perfeição, porque a meta divina para todos nós, espíritos que estamos nessa caminhada evolutiva. Já nos diz o teólogo Teilhard de Chardin, jesuíta francês, que nós não somos seres humanos vivendo experiências espirituais. Ao contrário, nós somos seres espirituais em experiências humanas. E cada experiência humana que nós estamos vivenciando vai solidificando, ampliando a individualidade, o ser espiritual, imortal que nós somos. Então, quando nós analisamos as necessidades evolutivas, aqueles que se encontram com responsabilidade de cumprirmos juntos, constatamos a excelência da reencarnação, o processo educativo que está acontecendo diante das leis universais, que não falham, que todos nós, inerente à nossa consciência, sabemos qual a nossa destinação. Perfeição. Seja espírito puro. Está grafado na consciência de cada um de nós. Em face dos erros passados, dos facultandos, as situações difíceis, os relacionamentos precisam retornar para que desenvolvamos a tolerância, o perdão das ofensas. A animosidade precisa diminuir. E os laços materiais, os laços consanguíneos, vão nos auxiliando e apertando cada vez mais esses laços espirituais que é o da verdadeira família universal. Então, a família é uma instituição divina. Planejamento que antecede esta vida física e que tem por objetivo o crescimento espiritual de todos os membros da família, principalmente entre mães e filhos. Todos nós que aqui estamos nos ouvindo neste momento, participando deste momento de congraçamento doutrinário, tivemos nessa encarnação espíritos que se dedicaram a nos trazer para que nós pudéssemos estar aqui em desenvolvimento espiritual, aproveitando as oportunidades, as vivências na escola planetária chamada Terra, sob a orientação de Jesus, para o nosso crescimento. Então, pai e mãe, hoje especial, aquele dia que é dedicado às mães, a homenagem da Casa da Fraternidade neste momento, a todos os espíritos que reencarnaram na condição feminina, trazendo no íntimo essa possibilidade da maternidade, que é uma profissão, digamos assim, perante o divino, ser mãe, auxiliar no desenvolvimento dos seres, auxiliar na sua educação espiritual, conduzi-lo para Deus. Por isso estamos todos nós aqui nesse instante. Então, ela nos diz que essa instituição divina, criada por Deus, precisa se manter. Para que tenham a oportunidade daqueles que estão aguardando no plano espiritual, aqueles que já chegaram, aqueles que ainda vão chegar, encontre aqui um espírito abnegado que vai lhe conceder a vida física pela maternidade. A maternidade é que proporciona esses reencontros de seres espirituais em processo de evolução. Porque a reencarnação é um processo educativo. Então, nos planejamentos que foram feitos, aquelas mães, mulheres deste momento que estão aguardando o nascimento ou que já chegaram, que estão cumprindo com a sua proposta, é Deus dizendo, agora faça a tua parte. Evangelize, eduque esse ser para que ele possa aprimorar-se e a sua tarefa missionária é ser mãe na Terra. Através do processo da reencarnação, que educa o ser, a mãe, quando já no ventre, a partir do momento da concepção, como nos dizem os espíritos, no momento da concepção, o espírito já está ligando-se àquele novo corpo que lhe está sendo oferecido pela misericórdia divina. E a mãe, a mulher, já é a primeira educadora, que começa a trazer no seu ventre a ligação perispiritual para o corpo físico que vai se formar, dando origem a essa nova oportunidade para esse ser. O espírito provém do espírito, como já diz o nosso Mestre Jesus, mas o corpo é material.
O corpo é um instrumento divino que possibilita a todos nós, espíritos que chegaram, espíritos que estão chegando, a continuada da caminhada evolutiva para a perfeição. Então, a maternidade perante Deus é divino. O papel da maternidade, o espírito na experiência feminina. Obra básica da doutrina, Livro dos Espíritos. Allan Kardec, na questão 890, fala sobre o amor maternal. E ele pergunta: o amor maternal é uma virtude ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? E eles respondem: é uma coisa e outra, ou seja, é uma virtude e, ao mesmo tempo, um sentimento instintivo. A natureza deu à mãe amor pelos seus filhos, no interesse de quê? Da sua conservação. Mas no animal há um diferencial. Esse amor é limitado. As necessidades materiais cessam quando os cuidados se tornam inúteis. Já na vida humana, não cessa. Porque as mães costumam dizer que para as mães os filhos não têm idade. Então, isso é uma grande realidade. Porque sempre diz: meu filho, desde que chegou no berço, tem a idade que tiver, a mãe continua sendo a mãe. Aquela a qual Deus confiou nesse instante para que possibilite o desenvolvimento intelectual, moral, espiritual, sentimental desse ser que está tomando uma nova forma, trazendo uma nova bagagem espiritual, trazendo uma programação feita pelos seus mentores, os mentores familiares, para que todos sejamos vitoriosos. E as mães sabem disso pela sua sensibilidade, porque não é o acaso que uma mulher adere a essa proposta de trazer no seu ventre um espírito que tomou um corpo material para que ela possa lhe oferecer a luz do mundo. E ele, quando aqui chega, os espíritos também, Kardec também perguntou aos espíritos, e eles responderam: o choro é anunciando a chegada daquele ser para uma nova experiência encarnatória. Então, olha a tarefa, olha a missão. Missão maternal, missão paternal. É uma missão divina muito importante. Se o amor materno, na questão seguinte, Kardec pergunta, é uma lei natural, por que existem mães que odeiam os filhos, e frequentemente desde o nascimento? E ele sabiamente nos responde: é às vezes uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação para ambos. Se ele tiver sido um mau pai, uma mãe ruim, um filho que provocou situações como tais. Então, no plano espiritual, ele nos diz que quando o espírito chega no plano espiritual, saiu das desavenças na terra. Então, qualquer que seja, se foram dolorosas, roga a misericórdia divina para uma nova oportunidade de reencarnar naquele mesmo meio, naquela mesma família, para que o reajuste possa ser feito diante da vida. Porque na lei divina não ficam os nós, não tem desarmonia, não tem os desequilíbrios. Então, para isso, um espírito já reencarna antes e traz na sua consciência a necessidade de doação, de doar-se para ser a mãe, e todos sabem. Nossos filhos são espíritos, são filhos de Deus em primeiro plano, que permite que possam estar encarnados junto àquela mãe que vai lhe amar. Ou que ainda existe um reajuste entre esses sentimentos, porque nós sabemos que os planos que são feitos no plano material, no plano espiritual para o plano material, essas desavenças são inevitáveis. Por quê? Devido às andanças dos espíritos, às convivências passadas, são necessárias essas buscas de aprimoramento para a depuração espiritual. E ela nos diz assim: não alcançaremos os mais altos degraus da evolução se nós não nos harmonizarmos uns com os outros. Então, mães e filhos, filhos e mães. No entanto, existem aqueles que se amam profundamente, que têm o laço de afetividade já construídos em outros momentos. Então, esses prosseguem naturalmente, levando adiante a sua proposta de forma harmônica. São várias famílias no planeta Terra, umas mais, outras menos organizadas, mas em todas elas, conta-se com um ser que se chama mãe. Às vezes, essa mãe já pode ter retornado ao plano espiritual,
mas a sua educação para com seus filhos continua em pensamento, continua em oração, continua em ligação com a equipe espiritual a qual lhe foi confiada a tarefa de educar esse ser ou esses seres. Algumas vezes impossibilitado de nos encontrarmos através dos laços da consanguinidade, Deus muitas vezes possibilita através da adoção. É mãe também aquela que se diz adotiva. Mãe pelo coração. Quantas vezes não é dos laços do sangue, aquele filho, mas a atração pelo coração, o sentimento, significa dizer que possivelmente esses seres já fizeram uma trajetória que estão permitindo que eles agora pudessem se encontrar já com a natureza mais organizada, com um relacionamento firme, independente de estarem ligados pela consanguinidade. Então, olha o papel da mãe, porque mãe, quando chega perto, mãe, quando toca, mãe, quando precisa, o filho sempre procura, encontra sempre o carinho maternal. Então, é o espírito aprendendo as leis naturais, nas vivências das quais todos nós precisamos passar. E quem sabe quantas nós já tivemos, quantas nós já passamos. Então, nesse instante, as que se encontram reencarnadas estão com a tarefa, foram homenageadas, sempre homenageadas todos os dias, porque cumprem com as suas tarefas diante da criança, diante do Espírito, diante de Deus. A família é o meio que Deus criou. Para quê? Para que o espírito, algumas vezes, até mesmo de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro, viver com o diferente, vivenciar tolerância e resignação, exercitar perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente. Então, por isso que a mãe é a primeira educadora. É o pingo de luz que chega. Pingo de Luz é uma obra dedicada à evangelização de crianças, onde o pingo de luz, em determinado momento que está no plano espiritual, é convidado pelos seus professores do plano espiritual dos desencarnados, que em breve ele vai voltar para o plano espiritual dos encarnados. E logo ele se vê no local escuro, local aquoso, sabendo que ali tem uma mestra que ele no futuro vai chamar de mãe. E ele chega ao momento que esse pingo de luz, ele cresce tanto nesse espaço, que já não dá mais para continuar. E ele sente-se que está sendo colocado para fora e chega no novo mundo. E aí, nesse novo mundo, nesse novo momento, ele é acolhido por essa mestra, por essa professora, por essa educadora por excelência, que se chama mãe. Mamãe, maninha, como é chamado aqui entre nós na Bahia. Então, carinhosamente, esse ser começa a educação desse indivíduo ou desses indivíduos que vão chegando de acordo com a necessidade de cada um para fortalecer esses laços, como nos diz o Evangelho. A reencarnação fortalece os laços espirituais. A unicidade da existência os enfraqueceriam, porque estaríamos em contato apenas uma vez, apenas um momento. Mas a nossa doutrina é reencarnacionista. Porque sem reencarnação não há solução. Sem reencarnação, como vai acontecer a educação do espírito? Lembremos da reencarnação de Segismundo no planeta Terra. Deus criou a mãe, criou os pais, para que no momento dos reencontros, esses laços possam ir se depurando. André Luiz nos traz, no livro Missionários da Luz, a necessidade do espírito Segismundo reencarnar. Mas quem é Segismundo? Aquele indivíduo que, em tempos passados, no desajuste com Adelino e Raquel, ele chega a tirar a vida física de Adelino. Mas agora Raquel e Adelino se comprometeram no plano espiritual de serem os pais. E Raquel vai oferecer o seu ventre para que Segismundo possa mergulhar de novo no corpo carnal, dando assim prosseguimento à sua educação espiritual. Então, a mãe, foi por isso que Deus criou as mães, porque através das mães, os espíritos podem ser mais endurecidos possíveis. Mas quando chegam no ventre materno, que recebe o carinho e o amor
que é próprio dessas criaturas, ele começa a se inclinar para o bem e para o divino, a descoberta do divino em si mesmo. O espírito, quando encarna num corpo feminino, está destinado à mais sublime missão, o mais elevado ideal, a tarefa redentora por excelência, que é a preparação do ser humano para a vida, edificando assim um mundo melhor, na medida em que a criança, que assim começa na infância, conveniente e orientada, isso compete muito à mãe. Que é na infância, como dizem os espíritos, nos primeiros momentos que ele recebe as primeiras mensagens educativas, porque ele está disponível para amortecer os espinhos que trazem das existências passadas e deixar aflorar as flores que trazem para esta encarnação de agora. Então, a mulher tem essa tarefa e essa missão. As mães são as preceptoras por excelência, a educadora mais eficiente, porque mesmo antes do filho estar nascido fora do seu ventre, o tempo que lhe é devido, essa proximidade entre mãe e filho, já começa a receber a primeira educação. A energia, o carinho, a presença espiritual, a ligação perispírito a perispírito, a influência mental. Quantas vezes as mulheres, quando estão no seu patamar, no seu dia a dia, quando vai receber uma criança no ventre, começa a perceber no ambiente, começa a sonhar com crianças. Então, são os espíritos que muitas vezes já estão visitando os lares, onde vão renascer, aproximando-se, quando possível, daquela que será a educadora. Então, essas mães, elas cumprem a tarefa divina. Preceptora por excelência, a maternidade é talvez a mais sacrificial e árdua tarefa de todas as missões. Mas, se for exercitada em plenitude, é também a mais gloriosa de todas as realizações humanas. Quando a mãe, ou quando as mães veem seus filhos voando, tomando conta de si mesmo, sendo responsáveis, levando a educação onde quer que eles estejam. Não precisará que as mães estejam próximas, mas basta lembrar como dizia minha mãe, como me orientou minha mãe. Então, a tomada de decisão vem daí. E a mãe, esteja onde estiver, encarnada ou desencarnada, estará feliz e satisfeita, porque soube educar. Mas os Espíritos nos dizem que mesmo aquelas que tentaram de toda forma, e se ele for ainda, um ser ainda muito endurecido, que ela cumpra com a sua tarefa e não se arrependa se aquele indivíduo ainda não se tocou por esse amor maternal. Pois esses reencontros justamente foram programados para tal, para que ambos possam continuar na caminhada, ambos possam estar dando as mãos e continuando e rogando a Deus misericórdia. Para se houver falha, continuidade. Porque tantas reencarnações quantas forem necessárias, mães e filhos terão para o reajuste necessário. Tudo tem uma finalidade certa, superior, que resulta a harmonia e o equilíbrio das leis eternas. A mãe, quando evangelizada, não fixa sua preocupação somente em dar aos filhos alimento, vestuário, brinquedo, lazer, escolas, faculdades, conforto, mas principalmente dedicação em colocar-lhes no coração os sentimentos e virtudes que os orientarão para a vida e lhes iluminarão o caminho para a eternidade. Fundamental. E as necessidades, quando ele tiver, vai buscar com honestidade, vai buscar com alegria, vai buscar com a orientação e a educação que recebeu dessa mestra e educadora. Então, às vezes, o espírito não se modifica de uma hora para outra, precisa de tempo, precisa de mais carinho, precisa de afetividade. Muitas vezes a mãe roga, deixa que seja meu filho novamente. Então, na próxima encarnação, ele pode voltar para vencer o egoísmo, o orgulho e tudo a mais que não sirva para o caminho evolutivo.
Há uma mensagem aqui interessante que eu encontrei. Diz essa mensagem ligada à Madre Teresa de Calcutá. Uma mãe daqueles ao qual ela abraçou no seu íntimo como os adotivos. E a mensagem diz assim: Mãe, ensinarás a voar os seus filhos, mas não voarão o teu voo. Ensinarás a sonhar, mas não sonharão o teu sonho. Ensinarás a viver, mas não viverão a tua vida. Ensinarás a cantar, mas não cantarão a tua canção. Ensinarás a pensar, sim, a ser inteligente, mas não pensarão como tu. Porém, saberás que cada vez que voem, sonhem, vivem, cantem, pensem, estará a semente do caminho ensinado e aprendido pelas mães. Então, as mães não são donas dos filhos. Os filhos não pertencem às mães. São filhos de Deus, que oferece aos pais e às mães para que possamos estar juntos, depurando-nos os laços espirituais. Então, Deus diz: confiei a ti. E depois é devolvida a Deus, como um ser puro, um ser iluminado, como diz a Madre Teresa. Saberás que cada vez que vêm, sonhem, vivem, cantem, pensem, estará a semente que foi plantada no coração por aquela mãe. A missão maternal para os reencontros dos espíritos diante das leis divinas. Ser mãe é assumir a responsabilidade de quê? De construir com Deus, na construção da humanidade ditosa, um futuro, auxiliando outra alma em sua caminhada evolutiva. Para cumprir a missão de tal envergadura, tem de superar desafios e muitas vezes renunciar a seu próprio bem-estar. As mães sabem disso. As mães que nos ouvem neste momento também sabem disso. Quantas renúncias, quantos sacrifícios para ver aquela criatura bem, que está nos teus braços, que está sob a sua orientação. Então, a proposta é divina. Deus desejou que fosse assim. E para cumprir as grandes tarefas no mundo, nós ouvimos bem essa frase que faz parte do Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor. Faça em mim que se cumpra em mim, segundo a tua palavra. Anotado por Lucas, capítulo 1, versículo 38. Maria de Nazaré. A grande mãe, também homenageada nesse mês de maio, como aquela que trouxe o sublimado, o nosso irmão maior, mestre e modelo, porque Deus deseja que o reino de Deus seja implantado na terra, no íntimo e na consciência de cada um de nós espíritos. Então, para que esse mestre, educador por excelência, nosso irmão, chegasse, ele convocou Maria a ser a mãe, a educadora por excelência desse espírito de luz que se encontra conosco neste planeta Terra, que estamos passando por uma grande ebulição, grandes momentos de aflições, mas ele já havia nos advertido que bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. Bem-aventuradas as mães que se encontram em aflições neste momento por causa dos seus filhos, mas serão bem-aventuradas após as aflições diminuírem e passarem, porque o bem sempre prevalece diante de todos nós, porque faz parte da lei divina. Exemplo de mãe, Maria de Nazaré. É um espírito tão puro que recebeu a missão nobre de conduzir o governador espiritual da Terra, o modelo e guia da humanidade. Maria é sinônimo de amor. Prova disto foi a sua resignação ao presenciar o sofrimento do seu filho. Em nome da salvação da humanidade, essa instituição é dirigida pela mãe de Jesus. Da salvação da humanidade, ele veio para cumprir a promessa do Pai. Enviado aquele que poderia organizar o planeta, que poderia receber a missão de auxiliar a humanidade a construir em si o reino de Deus.
E Maria prontifica-se e diz: Senhor, que seja feita em mim segundo a tua vontade. Então, assim, as mães também se colocam diante de Deus, para que possa cumprir com a tarefa, rogando forças necessárias para que os espíritos que vieram possam ser educados sabiamente e amorosamente, possam ser apresentados a Jesus através das mães cristãs, que terão o hábito de implantar o evangelho no lar, e inserir as crianças também neste momento, trazendo a literatura própria para a linguagem delas, para que elas possam conhecer Jesus logo de berço, para que no futuro saibam onde encontrá-lo, nos momentos que a vida oferecer a cada um, que, como diz Madre Teresa, eles vão cantar, eles vão sorrir, eles vão ter opiniões, mas não serão iguais às das mães. Ouvirão os conselhos, mas são espíritos que também possuem livre-arbítrio, que vão lembrar e tomar as suas decisões. A missão materna na Terra nem sempre é um mar de rosas, porque a Terra é um educandário, um planeta que abriga espíritos, qual o mundo íntimo de cada um de nós ainda estão em provas e expiações. O Espiritismo nos ensina que a natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. Entre os animais, esse amor se limita às necessidades materiais e cessa, mas na mãe é um amor infinito. A mãe pode estar onde estiver. O filho amado estará sempre ligado ao seu coração. Por isso, que dentro da própria literatura espírita, nós encontramos casos diversos de espíritos ainda voltados ao não bem, mas que no momento deles serem aconselhados, deles serem orientados, muitas vezes suas mães são levadas. Se já estão no plano espiritual, elas chegam e se comunicam para amenizar aquele sofrimento e aquela dor. Se estiverem encarnadas, também serão chamadas para contribuir com aquele momento, porque o amor de mãe é um amor incondicional. A missão materna para esses reencontros reveste, portanto, de encargos sublimes, sobretudo nos lares onde os espíritos são antagônicos ainda, quando não inimigos, se encontram temporariamente unidos pelos laços do parentesco. Então, maternidade, reencontro de almas. Então, tanto a alma mãe e filho, como a alma entre pai e filho, entre irmãos, entre todos os outros que estão conglomerados na sociedade chamada família. A maternidade exige e desenvolve a sensibilidade, a ternura, a paciência, aumentando a capacidade de amar na mulher, buscando vê-los todos iguais perante o seu sentimento, porque todos são filhos de Deus, centelhas divinas, em expansão, em processo de evolução. E as mães sabem muito bem contrabalançar toda essa situação, permitindo assim que os indivíduos continuem juntos, aprimorando-se cada vez mais. São espíritos que vieram do plano espiritual para conviverem juntos. Mãe ensinará a tolerância mais pura, mas não desdenhará a energia quando necessária. Sacrificar-se-á de todos os modos ao seu alcance, pela paz dos seus filhos. É um sacrifício imenso. As mães que o digam, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho é edificante, é divino, e que todo desperdício é falta grave. Então, isso chama-se educação espiritual. Educação para a vida, educação do ser integral. Não é um modelo, é um espírito que Deus confiou às mães para burilar, para perceber as potências espirituais já desenvolvidas e aquelas que ainda precisam ser desenvolvidas. E o amor materno vai conduzir. Por isso que ele já nos orientava que em determinado tempo, em determinado momento da infância, o espírito vai se mostrar tal como ele é,
Allan Kardec pergunta por que alguns espíritos, em determinada faixa de idade, começam a mudar o seu caráter. E eles responderam, é o espírito já aprimorado na matéria, começa a mostrar-se exatamente como ele é. Cabe aos educadores, aos professores espíritas, às mães espíritas, aos pais espíritas, conduzirem da melhor forma possível. E essa percepção grandiosa pela sensibilidade, as mães percebem, as mulheres percebem, primeiro, porque se permitem essa aproximação da sensibilidade para conduzir aquele ser. Não te esqueça de apresentar Jesus aos seus filhos. Porque Jesus já conhece todos os filhos. Somos as ovelhas que o Pai a ele confiou, e ele diz, as ovelhas que meu Pai me confiou, eu as conheço todas, pelo nome. Então ele sabe todas as mulheres que estão na Terra desenvolvendo essa tarefa missionária de ser mãe neste momento. Então, ser mãe é uma tarefa sublime. É uma tarefa com a qual o espírito vitorioso retorna ao plano espiritual. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, em um dos seus capítulos dos Laços da Consanguinidade, nos diz que, mãe, Deus lhe confiou um espírito para evoluir, para caminhar, para ensinar e para educar. Então, os espíritas sabem que um espírito, quando chega naquele lar, ele tem compromisso com todos. Então, cuidar, amar, instruir, educar, é levar para a vida. Porque a consciência, a cada pai e a cada mãe, principalmente, Deus perguntará, o que fizeste do espírito que lhe foi confiado? O que fizeste daquele que eu permiti que você agora fosse a orientadora e a educadora? Então, as mães serão vitoriosas porque utilizam o bom senso, a razão, o amor, a paciência, a tolerância, a grande envergadura de, além de carregar no colo, já carregava no ventre antes, e já começa a educação daquele ser, é com a música, é com a prece, é com o ambiente saudável, e o espírito já começa a se identificar exatamente com aquele ambiente no qual ele vai conviver. Então, esses encontros, através da maternidade, dão-se de forma sutil, porque a lei divina é justa, sábia e amorosa. E a lei da reprodução, a qual as mães estão vinculadas, como todos os espíritos, permitem que seres possam chegar na Terra, no planeta onde nós estamos. Para quê? Para dar continuidade à sua evolução espiritual. Para aprimorar os laços que nós já sabemos quando Jesus enuncia quem são minha mãe, meu pai, meu irmão, senão todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Preparando-nos já para nos falar sobre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. O parentesco espiritual já foi desenvolvido, a afinidade, a afetividade, o amor que existe entre as criaturas. Então é necessário passar pela consanguinidade para que possamos ir depurando, aprimorando cada vez mais esses laços espirituais fraternos, porque esse é o único sentimento que vai permanecer entre os espíritos de mãe e de filho, que somos todos filhos do mesmo Pai. Do Pai que está nos céus, do Pai que convocou Maria, Maria fez-se escolhida e apresentou-se. São muitos os chamados e poucos os escolhidos. Apresentou-se para quê? Para nos trazer o nosso irmão maior, Jesus de Nazaré. E Maria, no momento daquele sacrifício intenso, de ver seu filho retornando ao plano espiritual, diante dele olhava e dizia, filho. E ele olhava para ela e olhava para João, o evangelista, e disse, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. E a partir daí, passou a ser Maria Santíssima, a mãe da humanidade, de todos os cristãos que nos encontramos na Terra encarnados ou no plano espiritual dos desencarnados. Então, que Maria Santíssima, a Maria de Nazaré, que trabalha também na seara do Cristo, fortaleça o amor materno, fortaleça os laços espirituais,
para que todas as mães que se encontram na terra cumpram com a sua tarefa. E quando devolver essa joia que recebeu de Deus, devolva aprimorada, sábia, educada, evangelizada. E os espíritos mães estarão vitoriosos, agradecidos por essa oportunidade. Que o Mestre Jesus abençoe a todos nós que estamos vinculados nessa proposta. Abençoe as mães e os pais. Abençoe o planeta Terra em todos os momentos. Muita paz para todos nós. Fiquemos tranquilos. Ok, meu amigo, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês pela grande oportunidade. Pois é. Nós temos aqui algumas perguntas, alguns comentários bem interessantes. Deixe-me trazê-los aqui. Vamos ver. Aí, Léo Reis botou aqui, ó. Se eu pudesse, eu queria outra vez. Mamãe, começa tudo de novo. Aquela música. Aquela música, com certeza. Certamente homenageando a mãe dele, né? Parabéns, amigos e amigas que estão aí do outro lado, nos ouvindo neste momento. É um prazer estar aqui na Casa da Fraternidade, virtualmente. Vimos que aqui tem alguns amigos seus, realmente, dando um alô para você. Aqui, ó, para mim, é um prazer assistir a palestra do prezado para todos nós, né? Aprendizado para todos nós, Sergina. Edivaldo César é um grande estudioso da doutrina e passa seu conhecimento com muita tranquilidade e muita paz. Ô, Sueli, prazer rever aí esse contato conosco. Isso é muito bom. Vamos ver aqui, é Leda. Você quer ler? Vossos filhos não são vossos filhos, eles vêm através de vós, mas não vos pertencem. Gibran, somos todos adotados. Muito bem, Leda, é isso aí. Nós temos que ter essa consciência, joias devolvidas. Chega um momento que vamos devolver essas joias ao divino, não nos pertence. Evitemos a posse, o apego desnecessário, qualquer que seja a situação, porque nós não somos dono, não pertencemos, como também não nos pertencem, nem as coisas e nem os seres. Apenas as atividades que nós desenvolvemos em nós ficarão conosco para sempre. Como fica o compromisso de uma mãe na espiritualidade que gerou um filho e abandona a própria sorte, ou seja, não educa, não cria. Senhora Sandra, fica uma situação muito difícil, porque quando chega no plano espiritual, primeiro já vem o arrependimento, a dor, por não ter feito, situações diversas que podem ter levado a isso, né? Gerou e o abandono à própria sorte. Então, com certeza, ainda tem laços ainda muitos grosseiros que não foram desenvolvidos a tal ponto que o sacrifício fosse no mundo maior. Mas vai gerar algum sofrimento, sim, alguma dor vai. Oportunidades outras, porque nada fica sem resposta no plano espiritual. E possivelmente os mentores espirituais desta mãe, deste filho, já vão ver, quem sabe, um avanço nessa situação, porque nós desconhecemos o passado que une essas criaturas, mas a misericórdia divina conhece muito bem. Então, novos planejamentos, com certeza. E no próximo vai se dedicar, querer fazer o que não fez em outro momento. Então, com certeza, será assim. Existem pais que representam muito mais a figura maternal na família do que as próprias mães. Será mesmo um dom ser mãe? O que é dizer dos pais que são mães? Pois é, são espíritos que já desenvolveram essa sensibilidade, essa possibilidade, e nos dias de hoje o que nós vemos mais é um compromisso entre ambos, para que ambos possam cuidar. Lembrança do plano espiritual. E, por outro lado, a reencarnação nos diz que todos nós, a essa altura do campeonato, das nossas existências espirituais, já tivemos experiências pelos dois polos. Porque, como dizem os espíritos, nós precisamos aprender o que a natureza nos ensina. Tanto as experiências masculinas como as experiências femininas, porque nós somos espíritos em processo de evolução, depurando-se para a compreensão das leis divinas. Então, existem, sim, pais que já desenvolveram essa capacidade, é o espírito.
que já traz essa capacidade, vem unida a determinada criatura que está aprendendo a desenvolver juntamente com ele. Muito bem, Alceli, Maciel. Muito boa a sua colocação. Quando se adota uma criança, adota-se o amor. Todos somos adotados. O único pai legítimo é Deus. Os pais da terra não são nossos pais, eles estão nossos pais. Isso mesmo, Lila. Estão nossos pais. E nós estamos, fulano, eu estou Edivaldo, está Luiz, está Leda, né? Somos espíritos. Quantas personalidades nós já desenvolvemos ao longo dessas encarnações, realmente. Então, o Pai que está nos céus é que é o nosso Pai real e verdadeiro. Muito boa a sua colocação. Como explicar o fato de algumas mulheres não desejarem gestar e maternar, ou mesmo que gerem, não se responsabilizam devidamente pelo novo ser? Então, fatores diversos, como eu disse, que está por trás dessa situação. Alguns, como dizem os espíritos, se for por puro egoísmo e sensualismo, mais tarde vão responder às leis divinas que estão escritas em sua própria consciência. E outras podem ser por alguns traumas realizados no passado, quem sabe. Situações outras que tiveram seus filhos e aconteceu isso, aconteceu aquilo, que ficam marcados no psiquismo do espírito. Então, voltam, mas ao medo. Assim como o espírito, às vezes, traz o medo de trabalhar a mediunidade, porque em algum outro momento pode ter sido perseguido, alguma coisa e tal, pode acontecer também com a maternidade. E, às vezes, geram e não se responsabilizam devidamente pelo novo ser. Então, são N casos que podem acontecer, principalmente os relacionamentos entre esses seres. Conheço o caso na literatura que a mãe gerou, mas ela já estava pensando em cometer um aborto, e os espíritos que haviam planejado conseguiram influenciá-la a tal ponto que ela não abortasse e, quando tivesse a criança, colocasse na porta de uma determinada situação, de um orfanato, que ele seria amparado. Porque estava difícil para ela, pelo envolvimento que eles tiveram no passado, mantê-lo no ventre para ela já seria uma vitória. Então, são casos como esse, quem sabe, que estejam a acontecer, mas tudo vai se harmonizar, porque a lei divina é de harmonia e de paz. É uma bênção, meu amigo e irmão Edivaldo. Irão Bahia, um abraço a todas vocês, a todas as mamães que estão aí nos assistindo nesse momento. Essa é uma amiga antiga do nosso Instituto Kardecista, através da busca do Espiritismo. Prazer estar aí conosco nesse instante. Dom Zé, o nosso companheiro da Casa da Fraternidade. Sempre tranquilo, sereno, nos encaminhando a aprendizados e reflexões. Ô, Tom Zé, é um prazer estar aqui. Então, quando a gente sintoniza com essa proposta do bem, da fraternidade, né? Estão emanando aí, apesar de estarmos no campo virtual, as vibrações da fraternidade chegam até nós, sim, pelo pensamento, pelos fios invisíveis do espírito, e nós nos alcançamos, nos harmonizamos e cumprimos a nossa tarefa com a atenção de vocês, sempre presencial e também no virtual. É um prazer estar aqui conosco. Ok, amigo. Temos muitas outras expressões de carinho, de agradecimento. E nós, em nome da comunidade da Casa da Fraternidade, queremos agradecer pelo trabalho realizado e dizer que em breve você estará de novo conosco, né? Você é um trabalhador da casa de muito tempo. Muito tempo. É possível estar nessa casa e não lembrar de Dona Noélia, né? Que foi quem me levou aí a primeira vez na instituição física, e daí para lá, todo ano, está nesse convite amoroso. Isso é muito bom para todos nós. Obrigado também, Luiz. Ok, meu amigo. Olha, você agora pode fazer suas considerações finais, para nos despedirmos das pessoas, para encerrarmos em alguns minutinhos, que vamos fazer a segunda parte das nossas atividades. Ok. Então, é um prazer estar aqui com vocês, recebendo esse carinho todo de vocês mentalmente, apesar de estarmos distanciados fisicamente, mas a tecnologia, a providência divina está para essa aproximação conosco. Então, que tenham uma boa noite, muita paz para todos, bênção para os filhos e para as mães, para todos que estão desenvolvendo suas tarefas junto às famílias, para que sejamos vitoriosos e que Jesus nos conceda sempre a sua paz. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, até mais. Agora vamos para a segunda parte. Guarda o celular, pega aquele copo de água que você pegou para solidificar
E vamos, então, nos entregar a Jesus. E, ao terminar, vamos fazer uma prece pelo Brasil, uma prece pela humanidade. Cada um. Vamos nos preparar para recebermos a boa energia dos representantes de Jesus. Se você quiser, pode colocar um copo de água para ser fluidificada. Sente-se em posição confortável e com a coluna ereta. Respire de forma lenta e profunda. Inspire e expire. Continue a respirar assim, com muita serenidade, tentando trazer para dentro de cada um de nós a paz, a harmonia e a serenidade. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Disse também ele: vinde a mim, vós todos que andais em sofrimentos, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus cuida de cada um de nós. Agora, confiantes da presença de Jesus e seus benfeitores, prepare-se para receber a assistência espiritual que você necessita. Oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, como devemos perdoar a quem nos ofende. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Permaneça em silêncio, escute a música e deixe-se envolver por ela. Enquanto isso, a equipe de benfeitores espirituais lhe aplica as boas energias, que lhe dará forças para administrar todas as dificuldades da sua vida. Visualize uma grande luz que se dirige para você. Ela lhe envolve desde a cabeça, passa pelo tronco, até envolver todo o seu corpo. Continue respirando de forma lenta e profunda. Permaneça usufruindo desta boa energia. Ore em silêncio. Agradeça ao Pai amoroso que sempre nos concede o que há de melhor para nós. Lentamente, retorne a atenção para o seu entorno. Para manter a boa energia na sua vida, ore ao acordar e sempre que se lembrar durante o dia. A oração é a nossa ligação com o Pai. Leia o Evangelho todos os dias. Ao se deitar para o repouso do corpo físico, ore mais uma vez. Deus nos proteja. Fiquemos em paz.